vamos conhecer um pouquinho mais sobre esses conceitos que a instalação discute. Então, para a gente entender a instalação, nós vamos começar pensando ela a partir de duas perspectivas. Primeira, da fenomenologia da percepção. Nós já vimos, mesmo naquele texto que nós trabalhamos com a professora Adriane e com a professora Sandra, que a fenomenologia ela é o estudo filosófico dos fenômenos. E aqui o Merleau-Ponty ele vai dizer que no que tange à arte, a construção do espaço resulta de cruzamentos complexos entre objetividade e subjetividade, reservando ao sujeito um lugar central na experiência. Então, aqui, esse espaço é entendido como uma entidade relacional, e esse espaço é entendido também através da percepção, é um mundo percebido. O segundo é a concepção de espaço social, de Henri Lefebvre e Milton Santos, onde o espaço ele vai ser marcado pelo uso, igualmente vivido e percebido. São as funções que esse espaço carrega, né? As funções ao qual ele está destinado. O lugar é passível de identificação também, e seja essa identificação histórica, cultural ou social. Temos em conta as profundas diferenças entre o espaço geográfico e o espaço no âmbito da arte, e que as passagens entre uma disciplina e outra transformam as definições dos conceitos em metáforas. Então, quando esse espaço é apropriado para a criação artística, nós deixamos de falar em definições e pensamos essas definições metaforicamente. Esse espaço se torna um espaço metafórico. A instalação foi considerada como um modo de espacialização, interagindo com o espaço no que concerne a disposição, aos materiais empregados, as dimensões e a escala. Sendo que essa relação com o espaço é assumida desde a sua concepção, mas pode variar em sua intensidade, privilegiando aspectos físicos e ou simbólicos. Então, aqui a espacialização não vai dizer somente a distribuição de elementos no espaço, mas também no nexo entre esses elementos, porque essas dimensões foram escolhidas. As condições de identidade desse espaço são relativas à própria montagem da instalação, ao procedimento de instalar. Existem instalações que vão privilegiar os mais diversos aspectos, sejam eles físicos ou simbólicos, assim como as obras de arte em geral. Mas esse procedimento de instalar é central no que tange esse processo de criação artística. Ou seja, esse trabalho vai ser criado apenas in situ, no lugar. Mesmo que os processos sejam produzidos em locais diferentes, apenas quando essa obra é instalada que ela se finaliza. Diferente de uma pintura, onde a mesma pintura que eu produzi no meu ateliê ou na minha casa é a pintura finalizada. A percepção que as pessoas vão ter é a mesma, a instalação já não. O espaço diz muito sobre aquela obra. E geralmente as instalações elas vão envolver um projeto de criação. E aí agora, a partir disso, nós vamos ver um pouquinho sobre as instalações ao longo da história. Kurt Schwitters é considerado o primeiro artista que produziu uma instalação. Em 1923, ele criou essa obra Mers, onde ele fez diversas colagens e assemblagens, que são essas colagens tridimensionais, em torno de uma coluna que tinha em seu ateliê. E essas colagens, elas criaram uma espécie de autobiografia do artista, contendo tudo que era importante para ele. Elas começaram nessa coluna, mas adentraram também o teto e o chão do ateliê, transformando todo esse espaço em uma obra de arte. Aqui a gente tem uma obra do Duchamp. Na verdade, o Duchamp foi escolhido como curador dessa exposição de arte. Vejam ali que nesse espaço tem alguns quadros
e também tem esculturas. Mas quando o Duchamp pensou essa exposição, ele mudou a percepção que as pessoas tinham das obras e criou um ambiente diferente, e esse próprio ambiente ou composição do espaço pode ser entendido como uma obra de arte. O que ele fez? Colocou vários sacos de carvão, no total 1.200 sacos, no teto desse espaço expositivo, sujou o chão com folhas e criou um breu nesse espaço, uma escuridão total. Aí os espectadores eles tinham que usar lanternas para ver as obras. Nessa outra exposição que ele fez a curadoria, ele que se chama Milhas e Barbantes, ele passou barbantes por todo o espaço expositivo e dificultou muito a passagem das pessoas pelo espaço, né? No período, muitos ficaram furiosos, pois não conseguiam ver essas obras. E o Duchamp, ele tinha essa característica de provocar e de questionar o sistema, né? Mas quando ele fez essas duas curadorias, essas duas exposições, ele estava criando uma nova forma de ver essas obras de arte e dialogando muito com o espaço, provocando os espectadores, né, a participar dessas obras de uma maneira diferente, a se relacionar com elas de maneira diferente. Aqui nós temos uma obra do Mondrian. O Mondrian, ele criava principalmente pinturas com cores primárias, utilizando principalmente a forma geométrica do quadrado, que para ele era mais simples. E em 1926 ele projetou esse quarto. Em vida, esse quarto do Mondrian não foi executado, ele passou a ser executado apenas em 70, que foi depois da morte dele. Mas aqui a gente vê que ele estava criando um meio para que o espectador pudesse se inserir no trabalho dele, se inserir nessa pintura dele. E a gente vê nessa obra a importância do projeto. O artista não estando mais em vida, essa obra foi possível de ser feita e ela é original e é de autoria dele, porque foi ele quem projetou, né? Aqui nós temos uma obra do Carl Andre, artista americano, e ele utilizava principalmente materiais de construção que se apoiavam uns aos outros. Ele foi o primeiro artista a retirar a escultura do pedestal e colocar ela no chão. E assim ele obriga o visitante a olhar para baixo e também convida o visitante a circundar por esse trabalho. Aqui a gente tem uma outra obra dele, que ele muda a percepção espacial do visitante a partir do momento que ele corta esse espaço, ele divide ele. E faz isso a partir de tijolos, né? Aqui a gente já tem uma obra de Dan Flavin. E por que isso seria uma instalação, sendo que é uma obra que, à primeira vista, não é espacial? Bom, Dan Flavin trabalha com a luz em suas obras. Quando eu estava no primeiro ano na universidade e a gente foi fazer uma visita ao MON, eu vi uma obra do Dan Flavin e imaginem, era uma sala inteira onde você precisava colocar um sapato especial para entrar nela. A sala era inteira pintada de branco e preparada para essa obra. O que Dan Flavin estava explorando aqui era a luz e como a luz muda a percepção espacial. E o que Dan Flavin discute aqui é sobre como o posicionamento da luz e a escolha das luzes, ela muda a nossa percepção espacial e como a luz cria ambientações. Então, aqui ele posicionou a lâmpada a 45 graus do chão e ele criou tanto a sombra atrás da escultura quanto a luz refletida ali no chão, né? Tudo isso faz parte da obra. Por exemplo, se ele colocasse essa obra
Na horizontal, ele já criaria uma ilusão de rasgo na parede. Ao mesmo tempo, se ele colocasse essa lâmpada em uma quina, ele projetaria duas sombras. Ele projetaria uma sombra dupla. E esse aqui é o início dos trabalhos do Dan Flavin. Ao longo dos anos, ele começa a explorar cada vez mais essas ambientações criadas a partir da luz. Aqui eu trouxe mais duas obras dele, onde ele explora as cores, né? Vejam como ele cria um espaço aqui e essas luzes são refletidas e mudam toda a percepção espacial do espectador. Aqui também mais duas obras de Dan Flavin. Deem uma olhada na internet em mais algumas obras e percebam sobre como ele cria essas instalações e modifica o ambiente e dialoga com o espaço a partir da luz. Aqui temos uma obra de um artista brasileiro, Hélio Oiticica, de 1967, chamada Tropicália. O Oiticica criava penetráveis. E aqui a gente vê dois penetráveis. Nessa obra, o artista cria um ambiente labiríntico, onde ele propõe que o espectador caminhe por entre esse ambiente, sinta as sensações desse ambiente tropical, né? E assim seja devorado pelos símbolos da cultura brasileira. A gente está falando aqui de um movimento antropofágico da cultura. Quando nós falamos em instalação, nós temos obras que podem ser criadas e transpostas para ambientes diferentes, e nós também temos os sites específicos. Um site específico é aquele trabalho que se torna parte do lugar e reestrutura a organização, seja conceitual ou perceptualmente. Ou seja, um site específico é um trabalho que é pensado para um lugar específico. E aquela obra só faz sentido naquele lugar. Como exemplo, a gente tem essa obra do Richard Serra, Tilted Arc, de 1981. Essa obra gerou muita polêmica, porque ela foi encomendada em 79 e foi encomendada para o Federal Plaza, que é um edifício jurídico de Nova York. E inicialmente eles queriam que Calder fizesse essa obra, mas Calder faleceu e aí começou uma grande seleção de artistas. Mas decidiram no final que o Serra seria o melhor artista para executar essa obra. Serra queria que essa escultura fosse experimentada pelo público de modo ativo e queria trazer o espectador para dentro da obra. Desde que a obra começou a ser construída, houveram diversas petições para que ela fosse retirada de lá, porque principalmente os funcionários do Federal Plaza entenderam que essa obra deixava o acesso ao edifício incômodo e confuso. Enfim, essa obra foi pensada para esse lugar. Ela é um site específico. E anos depois de várias petições para a retirada da obra, ela foi realmente removida do lugar. Mas não faria mais sentido que ela fosse levada para outro espaço, porque a percepção do público com a obra se alteraria completamente. E aí ela não faria mais sentido. Eu vou deixar para vocês uma tese que fala sobre a instalação. Eu quero que vocês deem uma olhada no sumário. Esses slides foram baseados nessa tese e também no site do Itaú Cultural. Também vai ter uma atividade para vocês fazerem essa semana. Estou muito curiosa para ver as pesquisas de vocês. E por hoje é isso. Boas leituras, bom trabalho. Estou disponível para dúvidas e até semana que vem. Tchau!